Olá, tudo bem? Sou Val Bassani, sou arquiteta e light designer. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre composição em design de interiores. Mas, primeiramente, você sabe o que é composição? Composição é a distribuição equilibrada e harmônica dos elementos de composição, que eu vou falar daqui a pouquinho, numa cena, que pode ser um cenário, um quadro, uma pintura ou os ambientes da nossa casa. Lembre-se, dentro de uma composição, o que importa é a sua intenção. A composição é completamente dependente da intenção que você quer dar para a sua composição, para o seu ambiente. Mas ela independe de estilo. A gente fala aqui de um tipo de composição clássica e um tipo de composição livre, não quer dizer que se você gosta do estilo clássico, você só pode usar simetrias bilaterais. Isso são caminhos, não são regras. É algo para você considerar na hora de fazer seus ambientes. Então vamos lá para o computador. Mas antes aí, dá seu joinha, comenta aqui no final do vídeo para eu saber o que você achou desse vídeo, se inscreve no canal. Toda quarta-feira nós temos um vídeo novo para você. Nós temos dois tipos de composição básicos: a composição livre e a composição clássica. A composição clássica é justamente aquela que tem mais peso, que ela é mais formal, que ela prima pelo equilíbrio simétrico. É uma composição com um equilíbrio mais estático, vamos dizer assim. A composição livre é justamente uma composição que quebra essa rigidez do equilíbrio simétrico e estático, usando elementos de composição para quebrar essa sisudez, escalas diferentes e graus de importância diferentes para cada elemento do nosso ambiente. Qual dos dois tipos de composição você vai querer para o seu ambiente? Clássico ou livre? Vamos lá para o meu computador que eu vou te falar sobre os elementos de composição que você vai usar e os princípios compositivos. Vamos lá? Composição em design de interiores. Como eu disse no início, composição é a distribuição equilibrada e harmônica dos elementos compositivos e que ela independe de estilo e também depende completamente da sua intenção com o que você quer fazer no seu ambiente. Lembrando novamente, são caminhos, os princípios são caminhos, não são regras. É tudo muito fluido nesse quesito, mas o importante é ficar harmônico. O importante também é a sua intenção. Os ambientes, eles estimulam os nossos sentidos de formas diferentes, mas realmente e sem sombra de dúvida, a visão com 87% de influência, ela é o nosso sentido mais importante quando a gente fala de design de interiores. Mesmo assim, por exemplo, como você pode ver nessa foto aí, você tem uma bebida que provavelmente está gelada, que você vê que o vidro está suado. É uma bebida refrescante, provavelmente, porque mesmo no pôr do sol parece que foi um dia quente, você sente o calor do lugar, você sente onde as pessoas estão, dá quase para sentir a brisa, né? Que deve estar passando aí nesse ambiente. Então, essa sinestesia, esse uso de vários sentidos é o que a gente precisa nos nossos ambientes. Mesmo sendo a visão predominante, a audição é importante, principalmente quando a gente fala de acústica, o tato é importante nas nossas texturas dos materiais, dos padrões. O olfato e o paladar vêm normalmente juntos, né? Então tem aquela experiência de você ter uma vela aromática, ou o cheiro de um café passado na hora, ou o cheirinho de um bolo que acabou de assar. Tudo isso faz parte da experiência dentro do seu ambiente e precisa ser considerado. Você vai escolher a forma como isso vai acontecer. Como eu falei, vamos começar agora a falar um pouquinho sobre os elementos de composição para os seus ambientes. São 8 os elementos básicos que você vai usar para considerar na hora de usar os princípios de composição: a cor, a proporção, o volume,
os contrastes, a linha, textura, os padrões e a luz. Então vamos falar de cada um deles agora. Lembrando que esses elementos de composição estão em todos os ambientes. Na verdade, você não precisa usar todos eles de uma vez. Escolha alguns para valorizar a sua composição, porque senão às vezes o ambiente pode ficar muito carregado por conta disso. A cor. A cor, ela é o elemento, por definição, que nos dá alegria. Tem que ser muito bem usado, né? Eu fiz um vídeo aqui sobre o uso das cores, a forma como você equilibra as cores em um ambiente, e isso é muito importante na hora de fazer a sua composição. Lembre-se também, material é cor, por exemplo, couro tem cor, madeira tem cor, metais tem cor, e isso você precisa também considerar. A proporção. A proporção é muito importante, por quê? Porque em determinados locais, com o pé direito muito alto ou pé direito muito baixo, você pode dispor os móveis de uma certa forma que vai ficar ou opressivo ou muito solto no ambiente. Por exemplo, nessa foto aqui, você vê que você tem o pé direito super alto, você tem grandes janelas, então você não pode colocar um único sofá mais delicado, mais, vamos dizer assim, leve. Por quê? Porque ele vai sumir na composição. Você vê que você tem um sofá grande, cheio, com várias almofadas. A mesinha de centro, que se não me engano pela foto aqui é de madeira, também é uma mesa grande. Os quadros são grandes. Então tudo tem que ter proporção entre os elementos ou nos elementos no ambiente determinado. Volume, aquilo que eu falei, proporção e volume, eles estão bem associados. Por exemplo, você vê nessas duas fotos aqui. Na primeira foto você tem um pé direito alto, muito branco, ou seja, amplidão total, e você vê os móveis mais leves. Eles estão todos juntos em uma composição. Pensa se esses móveis estivessem separados uns dos outros, não formando um conjunto. O conjunto, ele cria um volume que tem uma proporcionalidade melhor no ambiente. Se você colocar tudo separado e tudo solto, vão ficar volumes soltos no ar, já são leves, vão se perder. Então você tem as luminárias são leves, as cadeiras são leves, a mesa é leve. Então, se você não coloca isso num conjunto, você pode perder a sua composição por falta de volume adequado ao ambiente. Do lado direito, aí um pouquinho diferente, porque aqui você tem um sofá Chesterfield, que é um sofá clássico, e é um sofá muito pesado, que está, eu acredito, na minha percepção, que ele está extremamente contido nesse ambiente, porque é um sofá que demanda um respiro em volta, não é um sofá pequeno que você coloca num cantinho. Ele tem uma certa presença, tem uma certa nobreza, então parece que assim, a pessoa ganhou o sofá de alguém, né, do pai, da mãe, da avó, não sei, e quis utilizar na casa dela, que provavelmente é uma casa pequena. Então é complicado isso, né? É preciso saber valorizar os móveis da forma correta. Não deixe simplesmente um Chesterfield desse jogado em qualquer canto. Contraste. Contraste, você pode utilizar contraste de texturas, contraste de cores, contraste de luminosidade, contraste de brilho, contraste de formas. E aqui a gente tem dois tipos. Aqui um contraste de cor, que você tem uma composição toda neutra, clara, cinza claro, a madeira no chão, madeira claro, e de repente você vem com um quadro preto, completamente preto. Então, quando você olha essa composição de frente assim, o que te chama a atenção, em princípio, é o quadro. Ele está fazendo moldura para a poltrona, mas ele está criando contraste para fazer essa moldura. Do outro lado, a gente tem esse baú, que é um baú de antiguidade, inclusive eu tenho um bem parecido aqui em casa, contrastando com um sofá super moderno. Então, esse tipo de contraste também, hoje em dia é muito comum utilizar esse contraste de móveis antigos com móveis novos,
E é muito interessante e, eu digo, necessário para a sua composição não ficar monótona. Linhas. As linhas, elas funcionam para dar leitura ao ambiente. Por exemplo, essa primeira foto aqui desse home office, parece um home office, você vê uma predominância de linhas retas. Você tem a persiana toda horizontalizada, você tem essa bancada, você tem prateleiras horizontalizadas, do lado você tem outros elementos horizontais. Então, tudo dá esse streamline, né, que a gente chama, que é essa horizontalidade bem marcada. Inclusive até ali entre a TV e o que seria a cozinha, se não me engano, tem aquelas duas linhas de ímãs para você colocar para objetos, né, que também são horizontalizadas. Do outro lado, a gente tem uma composição com linhas mais curvas. O sofá é curvo, a almofada do sofá é curvo, você tem um vaso também curvo, a mesa de centro também é curva, parece até uma Vitória Regia, né? A mesa de centro também é curva, não dá para ver muita coisa porque a foto é mais escura, mas deu para entender a diferença entre o predomínio de linhas retas e o predomínio de linhas curvas. Textura. Bom, as texturas a gente vai valorizar o tato aqui, então você tem o brilho dos materiais, tá vendo? Tá até dando reflexo ali no armário, né? Você tem o brilho também um pouco menos, né, mais acetinado do piso. Aqui assim, ó, você vê exatamente assim, aqui assim do piso. Aqui, ó, as luminárias refletidas nesse brilho dessa lata aqui. Você tem textura, tem um sofá texturado, você tem um tapete felpudo também que dá textura, você tem plantas, você tem duas esculturas aqui que estão de ferro, que são o aspecto um pouco mais rugoso, você tem uma parede opaca aqui, você tem essa poltrona que tem uma pegada bastante, vamos dizer assim, moderna, anos 70, né, vamos dizer assim, com um material de plástico, né, em volta brilhante, com um estofamento um pouco mais texturado. Essa justaposição de diferentes texturas torna o nosso ambiente mais interessante. Padrões. A gente vê muito hoje, principalmente em várias imagens na internet, né? Essa mistura de padrões aqui. Aqui a gente tem um sofá com várias almofadas com padrões diferentes e também texturas diferentes. Você vê aqui, você tem um crochê, você tem um algodão, você tem aqui provavelmente um suede, aqui um veludo, aqui parece também um veludo ou um algodão. Do lado de cá ainda é mais ainda, né? Porque aqui a gente tem mix de texturas e mix de padrões diferentes. Xadrez, o próprio desenho da tapeçaria, um listrado e esse desenho parece um tie-dye. Esse azul que parece um tie-dye. Desse lado de cá, a pessoa foi um pouco mais ousada e misturou muita coisa mesmo. Ela tem uma poltrona com um desenho de florzinha com florzinha. A gente tem aqui o que parece ser uma tapeçaria. A gente tem esse papel de parede aqui que é completamente diferente. Fora o papel de parede, a gente ainda tem essas cestarias, essas bolsas de cestaria aqui, cada uma com um padrão diferente. E também, fazendo um padrão, os quadros por cima disso tudo. É bem ousado, é bem divertido. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, mas assim, ninguém fica indiferente a uma composição como essa. Luz. Aí nós vamos falar assim de um elemento que eu sou particularmente apaixonada. E aqui eu trouxe dois tipos diferentes de iluminação, com iluminação artificial e iluminação natural. Você tem aqui primeiro a iluminação artificial, que aqui ela tem dois tipos, que você está vendo aqui, iluminação quente e iluminação fria. Olha a diferença que faz os dois tipos. Então a gente tem aqui do lado da iluminação quente uma forma super diferente, super criativa de usar a iluminação no quarto e não deixar
muito, deixar contemporâneo e não deixar com muita luz no quarto. Você vê que a pessoa usou basicamente, devem ser fitas de LED aqui, entre essas peças de madeira, criando uma luz super suave e que não interfere aqui. Você vê que ela ilumina um pouco a cabeceira da cama, mas na verdade quem está fazendo a iluminação provavelmente são essas duas microluminárias de leitura, mas ela deixa uma luz super confortável no ambiente. Do lado de cá a gente tem uma luz que é um pouco mais dura. Eu não aconselho esse tipo de luz para quarto, porque é uma luz muito seca, muito dura e muito de dia. Eu não consigo relaxar no quarto desse. Infelizmente, só se aqui nos abajures a gente tiver uma luz mais quente, porque essas luzes que estão no forro de gesso, sinto muito, mas no caso eu não gostaria de ter no meu quarto, não. Mas aí é de cada um, né? Luz natural. A gente tem que usar também a luz natural como efeito de composição, porque ela vai criar isso aqui, ó. Ela vai criar desenhos nas nossas paredes e nos nossos móveis. Tem que tomar muito cuidado com relação à luz natural, por conta de onde ela vai bater, por quanto tempo e qual a incidência. Essa luz tá linda, porque isso aqui tá com uma cara de pôr do sol, né? Então, nossa, delicioso. Eu queria estar num quarto desse. É super simples, você vê que a composição é super simples e valoriza as janelas, os janelões com a entrada de luz natural. Não precisa de muita coisa não, só a luz já faz todo o efeito. Do lado de cá você tem um espaço que provavelmente deve ser uma sala de reunião ou um refeitório, alguma coisa assim, né, em que você tem também janelões para entrada de luz natural. Cada dia mais a luz natural vai ser valorizada, porque a gente precisa disso, principalmente nas cidades. A gente precisa entender que nós precisamos obedecer um pouco mais do nosso ciclo circadiano. Luz do dia, luz de trabalho. Você vê que essa luz é fria, igualzinho a luz do quarto anterior na luz artificial. Do lado esquerdo, a luz é um pouco mais quente, é final do dia, como acontece com a luz do outro quarto também. Um pouco mais quente, bastante relaxante. Não confunda as coisas. Luz branca fria é pro dia, luz branca quente é do final da tarde para a noite. Bom, agora, como eu tinha falado antes, a gente tem duas formas de composição. Você precisa escolher uma depois desse vídeo, se você quer uma composição clássica ou você prefere uma composição livre, né? A gente vê aqui uma composição clássica extremamente rígida, toda certinha, com o elemento que está de um lado, tem do outro lado também, que é o equilíbrio que a gente chama, o equilíbrio simétrico, e do lado direito a gente tem a composição livre, que também é uma composição equilibrada, mas com elementos diferentes. Você vê até que o sofá ele tem um pouco mais de peso para a esquerda, né? Mas do lado direito você compensa, porque você tem ainda essa bancada e tem um quadro ali também que gera uma atenção especial para aquele pedaço, criando um pouco mais de peso ali. Mas as duas composições são composições equilibradas, tanto clássica quanto livre. A diferença é que uma é mais rígida e a outra é mais dinâmica. Agora vamos aos princípios de composição. A gente tem, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 princípios de composição. São princípios que você pode usar nos seus ambientes, não precisa usar tudo, eleja 1 ou 2 no máximo para usar, porque senão você pode se perder e o seu ambiente pode ficar sem propósito, ok? Vamos lá. Proximidade. Proximidade significa conjunto, a verdade é essa. Então você pode ter, por exemplo, na foto da esquerda, conjunto de plantinhas em vasos pequenos em cima da mesa de jantar. A mesa de jantar não, tá? A mesa de centro. Isso é um conjunto. Então eles estão em conjunto por proximidade de tipos. São plantas, são vasos com plantas. Do seu lado direito a gente tem também conjuntos, mas conjuntos de pranchetas
penduradas na parede. É muito legal, achei super interessante essa composição, que assim, não deu para entender muito bem a que se refere cada prancheta, mas a ideia delas estarem juntas cria esse conjunto, e é um conjunto bastante inusitado, mas uma ideia muito interessante para se usar. Alinhamento tem muito a ver também com a questão das linhas do seu ambiente. Nesse caso, uma cozinha, você vê que você tem uma bancada compridona, você tem uma mesa comprida, horizontalizada, bem linhas retas, e você repete esse alinhamento nas prateleiras em cima da bancada. E nas prateleiras você tem também alinhamento dos elementos. Você tem alinhamento das taças, dos jarros, dos pratos, dos potes. E aí em cima a gente faz uma brincadeira que na verdade acaba valorizando esse alinhamento, né? Isso cria a sensação de organização, certo? Em que todos os elementos estão organizados e ligados por uma linha invisível. Repetição. Bom, repetição tem muito também, muito parecido com o alinhamento, não, a proximidade, mas não necessariamente estão no mesmo local, vamos dizer assim, né? Não juntinhas formando conjunto. Por exemplo, aqui na foto da direita, a gente tem o alinhamento das luminárias e tem a repetição tanto das luminárias e dos quadros também. Do lado esquerdo, quer dizer, a gente tem a repetição dessas mãos francesas aqui com uma micro prateleira em cima. Você vê que elas não estão alinhadas, elas não estão juntinhas, mas elas formam um conjunto e se repetem nesse ambiente. Fechamento. Fechamento é quando você tem a sensação de que você fechou um conjunto, mesmo ele estando aberto. Por exemplo, nessa sala de estar aqui, a gente tem a mesinha lateral, as poltronas, 2 sofás e no fundo um recamier, ou um banco, né? Isso conforme, e o tapete fechando toda essa composição. Isso conforma um local. Do lado de lá você tem a mesa de jantar da mesma forma. Você tem a mesa e as cadeiras e um tapete fechando a composição. Não necessariamente que você tenha um fechamento formal. Mesmo se, por exemplo, você não tivesse aquele banco ali, aquele banco de couro marrom, nessa sala de estar, você fecharia o conjunto, porque aqui é um ambiente fechado de estar, certo? Então é essa a ideia do fechamento. É você ter ambientes em que você pode dizer isso é uma coisa, aquilo é outra coisa. As coisas não ficam misturadas. O tapete ele é um elemento que facilita muito a nossa vida nesse sentido, porque ele fecha realmente as composições. Unidade. Unidade pode ser unidade de cor, unidade de textura, unidade de elementos. Então, nesse caso aqui, a gente tem nas duas fotos unidade de cor, que você tem esse verde acinzentado, lavado em tons diferentes na primeira foto. Você tem um tom de verde acinzentado na poltrona, outro no sofá. No tapete também você tem verde. Nas imagens você tem pitadas de verde. Na parede você tem verde. Então, cria unidade pela cor. Do lado de cá, a gente cria unidade também, mas pela falta de cor. Então, você tem uma unidade e você tem paredes brancas, cortinas brancas, móveis em madeira com pátina branca, tapete branco, vaso branco, e para quebrar um pouco a composição do branco total, a gente tem essas plantinhas que, por incrível que pareça, tem algumas folhas que no fundo são folhas com textura branca também. Ruído visual.
Ruído visual é justamente aquele elemento que você coloca para causar impacto em uma composição. No caso da esquerda, a gente tem vários elementos, muitos, em que predomina o azul, predomina o branco, e de repente você tem uma poltrona de tubarão. É muito engraçado isso, fala sério, né? Tem uma composição toda mais clarinha e tal, de repente você tem uma poltrona preta, preto grafite, com uma boca de tubarão desenhada. Sim, é insólito isso. Do outro lado, na outra foto, você ainda tem alguma relação, mas olha só esse revestimento da lareira. É estranho, me causou estranheza, porque é um revestimento almofadado que me lembra muito estofado, e estofado não funciona com fogo. Mas, assim, se a pessoa queria dar essa ideia de incômodo, de criar um ruído na composição, ela foi muito feliz. Porque a mim, pelo menos, essa lareira está meio deslocada do lugar. Mas ficou interessante, virou um ruído visual que também é um centro de interesse. Que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Equilíbrio. Bom, como a gente disse, quando falamos sobre composição clássica, equilíbrio tem dois tipos, o simétrico e o assimétrico. Então a gente tem um equilíbrio simétrico em que é como se você tivesse um espelho no meio da composição que tem de um lado, tem do outro. Nas duas fotos aqui você tem essa intenção, né? O que tem de um lado em termos de composição tem no outro. Na segunda foto você tem isso muito mais no fechamento pelo tapete da composição. No final onde estão os quadros, né? Que você tem as luminárias, tem de um lado, tem do outro, o sofá está no meio centralizado, as poltronas estão de um lado e do outro, os quadros também de um lado e do outro. Então, isso cria o equilíbrio simétrico. E o equilíbrio assimétrico, você também tem esse equilíbrio de um lado e do outro de uma composição. Se você passar um eixo, você vai ver que tem equilíbrio, mas não necessariamente com as mesmas coisas de um lado e do outro. Na primeira foto aqui, a foto da parede azul, você vê que você tem duas estantes aqui com livros, você tem uma cômoda no meio, o quadro, e você tem de um lado uma planta, do outro lado uma luminária. É equilibrado? É equilibrado. É simétrico? Não é simétrico. Do outro lado também, na segunda foto, a mesma coisa, você tem um equilíbrio, porque você tem a mesma composição com duas poltronas iguais, um sofá, um quadro, na verdade uma tapeçaria, parece uma macramê, não dá para saber. Uma tapeçaria no fundo, mas você tem plantas diferentes. A luminária só está de um lado, trazendo um pouco mais de peso de um lado, porque do outro você vê que a planta verde maior ela é mais pesada. Então, do outro lado, se você não tivesse as luminárias, provavelmente ficaria desequilibrado. E você coloca as luminárias ali e reequilibra a composição. Centro de interesse. Centro de interesse é aquilo que a partir dele você vai fazer a sua composição, nem que seja para negar. Essa mesa de centro aqui não passa despercebida nunca, né? Olha, a cor, o tamanho, a robustez dessa mesa. E aí, esse tom de verde azulado, ou azul esverdeado, ele permeia toda essa composição que está aqui atrás. Olha aqui, a mesa está aqui. Então você vê que o quadro também tem verde, a parte das cadeiras também tem verde. O que mudou ali foi aquela poltrona de tubarão, mas o que determina a composição é esse verde, esse elemento da mesa de centro. Na outra foto a gente tem essa parede de papel de parede palmeiras, com folhas de palmeira, que acaba que você tem uma composição super simples, mas que a partir desse papel de parede você escolhe qual a planta que você vai colocar, qual é o verde que você vai colocar na manta, quais são as texturas que você vai usar na sua composição, dando esse ar um pouco mais tropical. Porque as boiseries, que são essas molduras de madeira que estão do roda-meio para baixo, elas são um pouco mais clássicas. Então, para dar um ar mais fresh, mais tropical, você
incorpora plantas, incorpora texturas mais naturais do que clássicas. Circulação. Na verdade, antes de você fazer qualquer composição, o que você precisa se preocupar é com a circulação. Por quê? A pessoa que vai entrar no seu ambiente, ela precisa ter uma leitura clara de onde ela está, de onde ela pode ir, por onde ela vai passar. Por exemplo, nessa foto primeira aqui, vamos supor que a porta de entrada esteja aqui onde está o fotógrafo. Então, daqui você tem a leitura clara que você tem uma sala de estar no início aqui. Dali você pode ir entrando pela casa, você vai passar pela cozinha. Se você for de casa, você vai passar pelo lado de dentro da sua ilha, se não pelo lado de fora. Aí você tem lá no fundo uma mesinha redonda, que provavelmente é uma mesa de café. E você ainda tem um outro ambiente depois daquela porta de vidro ali. Então você tem uma leitura clara de onde estão os caminhos dentro do ambiente. Do lado direito, a gente inverteu um pouco, a gente também tem uma leitura clara. Você tem esse sofá, que ele determina onde está a sala de estar. Você tem um corredor lateral no sofá. Atrás você tem uma mesa e logo depois a sua cozinha. É um pouco menor, nesse caso, não estou cumprindo com a primeira foto, mas você consegue ler o ambiente de forma tranquila. Isso é importante porque isso dá segurança para a gente. Então, você conseguir determinar, então eu posso vir aqui, eu posso ir ali, e no caso aqui ainda tem um ambiente, na foto desse ainda tem um ambiente na sua lateral direita aqui também, logo depois da mesa de entrada, da porta de entrada. E aí, gostou desse vídeo? Espero que agora você possa usar os elementos de composição e os princípios de composição para melhorar os ambientes da sua casa ou criar um ambiente completamente novo. Só depende de você. Sou Val Bassani, sou arquiteta e light designer. Toda quarta-feira temos vídeo novo no canal. Se inscreva no canal, dê o seu joinha, comente aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você tem alguma dúvida sobre composição. Toda quarta-feira, vídeo novo no canal. Obrigada e até lá!